valorizar aqueles que estão na linha de frente. Nós precisamos entender que a nossa missão é de proteger e de cuidar daquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa família. E quantas questões estão em jogo? Hoje nós estamos vendo o presidente Bolsonaro, que não foi denunciado, mas está com uma tornozeleira em casa, não pode acessar redes sociais, não pode se comunicar, foi literalmente tirado da tomada. 96 dias preso ilegalmente. Nós vimos que foi uma emboscada que fizeram com grande parte das pessoas que estavam acampados em Brasília. Nós vimos que eu sou amiga da vice-governadora do Distrito Federal. Quando o ônibus chegou para retirar aquelas pessoas, eles achavam que eles iriam para a rodoviária. E aí eles foram para um campo de concentração. E vocês lembram que tinham crianças e cachorros. E vocês viram que pipoqueiro, o popcorn, o ice cream, foram presos. Morador em situação de rua. E olha que bizarro, gente. O morador, ele não podia sair para receber a tornozeleira porque ele não tinha residência própria. Ué, mas é óbvio. Ele é morador em situação de rua. E aí perguntaram o que ele estava fazendo lá. Ele falou que ia para lá porque tinha comida e tinha água. E ele entrou no bolo e ficou preso por muito tempo. Então, para você ver que hoje a gente não tem mais a sensatez, a gente não pode contar com o bom senso. Nós vimos agora a Roberta, que é do Ceará, que é uma estudante, uma menina cristã, que entrou no Senado. Ela senta, nós temos as imagens, ela senta. Depois, ela se ajoelha e coloca o rosto no chão. E apenas ora. 14 anos de prisão. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores, onde as pessoas que oraram, que rezaram os seus terços, que estavam ali acreditando que estavam fazendo o bem, lutando pela nação, estão sendo humilhados, torturados, enquanto os criminosos estão soltos. Vingança, perseguição e crueldade para calar a maior voz da direita, que no passado era sozinha. E hoje eles querem calar a voz de Jair Messias Bolsonaro. Mas eles não vão conseguir, porque nós somos um exército que vamos multiplicar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas pautas. Nós não vamos desistir da nossa nação. Eu falo para ele, você não vai desistir. Essa tornozeleira não é sobre você, é sobre um sistema. Isso é para desmascarar o outro lado. Jair Messias Bolsonaro provou que, fechando a torneira da corrupção, sobrava dinheiro sim para trabalhar. E nós vivemos o impacto da guerra, o problema de Brumadinho, o pior momento da humanidade, a Covid. E mesmo assim, ele foi o presidente que deixou caixa no azul, talvez o primeiro presidente na história a deixar dinheiro. E se não tivesse toda aquela gordura, a situação do nosso país já estaria muito mais difícil. Hoje, a gente precisa passar pelo que nós estamos passando. Infelizmente, Deus não perdeu o controle de nada. Eu tenho que crer dessa forma, porque eu sei que Deus, Ele tem estado conosco desde aquela facada. Nós vivemos um milagre em 2018. Então, eu tenho que crer que é Deus, tudo é por Ele e nada sobre mim. Eu tenho que entender que Ele não nos abandonou, que esse é o momento que Ele precisa mostrar. Infelizmente, as pessoas só crescem no deserto. Infelizmente. Bolsonaro governou o Brasil. Bolsonaro deu condições para as pessoas simples. Bolsonaro foi o homem que tinha ali todos os rótulos de machista, genocida, facicista, eletricista, manobrista, tudo isto. Mas foi o homem que sancionou mais leis em benefício da mulher. No dia que ele assinou a 70ª lei, ele nem sabia que ele tinha trabalhado tanto pelas mulheres. Bolsonaro foi o presidente que, em 2019,
Entregou a pensão vitalícia para as mamães que tiveram seus filhos com microcefalia. Bolsonaro trabalhou por aqueles que mais precisavam. Bolsonaro foi o presidente que mais entregou títulos. E no nome das mulheres. Isso porque ele era o presidente machista, misógino. Então, contra fatos, não tem argumentos. Bolsonaro veio para provar que tem sim como governar essa nação. A questão são as prioridades. Fechando essa torneira da corrupção, como primeira-dama, nós pudemos investir pelo Ministério da Saúde 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. Nós fizemos muito, nós trabalhamos muito pela comunidade surda, pelas mamães atípicas, projetos, fizemos políticas públicas, entregamos o primeiro protocolo para epidermólise bulhosa, uma doença rara, e a sensação que eu tinha ali é que nós tínhamos descoberto o Brasil em 1º de janeiro de 2019, porque não se falava em doenças raras, porque para eles é um tema caro. E eu falei para a ministra Damares, a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração. E nós vamos trabalhar e conseguimos incluir no SUS a medicação de alto custo para AME tipo 1. Quem quer, faz. Qual que é a prioridade de Jair Messias Bolsonaro e qual que é a prioridade do atual governo? Em 4 dias apenas, eles gastaram meio bilhão para limpar a mancha por conta da segurança pública, pela fala do excelentíssimo senhor presidente. Ele não nos representa. Ele não representa o povo de bem do Brasil. Um homem que faz aliança com o crime. Um homem que hoje há uma inversão de valores enorme. Ele fica do lado do crime e abandona a vítima. Agora, ele pensa em entregar a pensão para as famílias dos criminosos. Agora, as famílias das vítimas vão receber alguma coisa? Eu quero perguntar para o senhor, presidente Lula, o senhor vai entregar uma pensão também para aquela mãezinha da Asa Sul que perdeu o seu filho, o nosso coleguinha da minha filha, do Colégio Militar do CMB, que foi esfaqueado até a morte por conta de um celular, que outrora o senhor falou que o senhor validava isso, que era para tomar apenas uma cervejinha? O senhor vai ajudar essa família? O senhor vai ajudar as mães que perderam seus filhos, vítimas da crueldade do crime? Hoje, nós estamos vivendo essa inversão. Infelizmente. Hoje, o atual presidente que não nos representa, porque não existe cristão comunista. Não existe cristão comunista. Cristão é a favor da vida. Os comunistas são a favor da morte, do aborto. A gente não pode achar que isso é normal. A gente precisa entender que é um projeto, eles querem implantar o comunismo no Brasil. Mas as máscaras caem. E a verdade, ela sempre vai prevalecer. Infelizmente, uma parcela não vai acordar. E esse é o nosso papel, de levar conhecimento, de ter paciência, de buscar em amor, de educar. Eles fazem aliança com Hamas e demonizam Israel. Meu Deus, se você, quer dizer, primeiro que ninguém de direita entra numa universidade federal. Quando você chega na universidade, você vê uma juventude travestida. Você vê uma juventude de homossexuais apoiando o Hamas. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles não entendem que o Hamas matam. Eles matam gays em praça pública. A mulher não tem liberdade de mostrar o seu cabelo. E eles fortalecem essa aliança de defender o Hamas, terrorista. E o presidente dessa nação só tem feito aliança com o mal. E isso não pode dar certo. O joio não pode crescer junto com o trigo. Deus, ele permite para ele poder fazer a separação
e jogar esse joio na chama. Nós não podemos aceitar. Nós somos luz nesse mundo. E o partido das trevas, ele vem para saquear. Ele vem para fazer discípulos. Mas nós estamos aqui para mudar essa realidade na nossa nação. De ensinar, de falar, isso está errado. Como que eles estão visitando as igrejas cristãs se eles são a favor de matar crianças no ventre de suas mães? Qual que é a família, meus amados, que fica feliz de ter um ente querido nas drogas? Isso adoece a família. Nenhuma mãe gera um filho, coloca um filho no mundo para se envolver com crime. Quantas mães estão chorando no Rio de Janeiro? A gente viu cada depoimento triste. Não foi isso que eu quis para a vida do meu filho. Eu lavava roupa, eu trabalhava, mas ele foi a opção, o livre-arbítrio. Quantas mães com corações enlutados, porque não queriam esse fim para os seus filhos. Mas nós estamos aqui para dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Hoje nós estamos vendo um governo que enfraquece a paz. Meu Deus, nós amadurecemos a pauta das doenças raras. Eu andava lado a lado com as representantes, com as mamães. Eu sei a dificuldade que essas mães têm. 500 milhões